Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui começando mais esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 17 da Palavra de Deus. Esse texto nos prepara para o momento onde nós vamos adorar, bendizer ao nome do nosso Deus. Vamos colocar a nossa vida diante do altar de Deus e prestar e iniciar esse culto para a honra e glória dele mesmo. Evangelho de Mateus, capítulo 4, do verso 12 ao verso 17. Nós vamos estar orando antes de tudo, falando com Deus, colocando nossa vida diante dele, para que nós possamos estar aptos para prestar esse culto de louvor a ele. Pai eterno, Deus querido, nós louvamos, engrandecemos, exaltamos ao teu santo nome. Tu és um Deus santo, todo-poderoso e eterno. Pai eterno, em nome do teu Filho Jesus Cristo, quando entramos diante da tua presença, vimos e observamos o nosso pecado e tudo aquilo que afasta o Senhor, afasta cada um de nós do Senhor, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, fica conosco. Por isso, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, perdoa os nossos pecados e fale conosco essa noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Vamos então ler Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 12 ao verso 17. Diz assim a palavra de Deus: Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar e nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, lá além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Que a luz de Cristo brilhe na sua vida e nessa noite, no nome santo de Jesus. Deus esteja abençoando esse culto. Nós vamos estar cantando louvores ao nosso Deus, vamos estar bendizendo ao nome dele. Esteja participando e adorando a Deus nessa hora. Vamos estar cantando louvores ao nosso Deus. Cuidado sem temor.
silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, com a coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Quando cantamos louvores a Deus, quando bendizemos ao nome dele, nós nos deparamos com o nosso pecado, com quem nós somos. E a palavra de Deus é muito clara ao dizer sobre o pecado. Esse texto aqui que a gente já leu fala sobre essa mensagem de Jesus Cristo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E é a mesma mensagem de hoje, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. A palavra de Deus também lá em Jeremias, capítulo 33, do verso 3, ele diz assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esse é o momento de você colocar a sua vida diante de Deus. Você colocar diante do altar do nosso Senhor o seu coração e derramar o seu coração diante dele. Coloque os seus pecados, coloque a sua vida, coloque tudo aquilo que lhe atrapalha de estar em comunhão com Cristo, mesmo nessa pandemia. Coloque também os seus anseios, coloque a vida de pessoas queridas que estão enfermas, coloque as vidas dos profissionais da área da saúde, coloque a vida das pessoas que estão enlutadas, coloque na sua oração diária e hoje também o seu coração diante de Deus. Eu fico muito preocupado às vezes de, não sei, mas de a gente separar só esse tempo do domingo para orar. Um tempo é muito curto, queridos. Então, ore diariamente, coloque isso na sua agenda, para que você possa falar com Deus diariamente, para que Deus seja louvado e você abençoado, em nome de Jesus. Nós vamos cantar mais um louvor.
E enquanto nós estamos cantando esse louvor, que em nome de Jesus você já esteja orando, e logo após a oração vou estar orando também, para que Deus possa, para que nós agradecemos a Ele sobre o perdão dos nossos pecados, no nome santo de Jesus. Vamos estar cantando mais um louvor ao nosso Deus. Te exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias às nossas vidas. Te exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Oremos, queridos. Pai Santo, Deus querido, Tu és um Deus incomparável, Pai. A Tua grandeza, o Teu poder, ó Pai, excede ao nosso entendimento, a nossa perspectiva, excede a tudo aquilo que a gente conhece, porque Tu és grande e poderoso. Mas Tu és um Deus tão grande, tão poderoso, que o Senhor consegue habitar no nosso coração, na nossa vida, Pai. E nos incomoda quando pecamos. Pai eterno, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Pai eterno, nós somos gratos porque um dia o Senhor enviou o Seu único Filho para viver, morrer e depois da Sua morte ressurgir dos mortos, ó Pai. Nós somos gratos, Senhor, porque pelo sangue dele nós somos sarados, nós somos curados, nós somos limpos, ó Pai. Pai eterno, fica conosco, abençoe as nossas vidas, que o Senhor possa falar ao nosso coração, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. A palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 11, o verso 24. Provérbios capítulo 11, verso 24. Nós vamos estar lendo esse texto, Provérbios capítulo 11, verso 24. Esse momento, esse texto nos prepara para esse momento onde nós vamos colocar o nosso coração diante de Deus. Vamos colocar a nossa vida diante do altar do nosso Senhor. Provérbios capítulo 11, no verso de número 24. Provérbios 11, 24, da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: a quem dá liberalmente, ainda se lhe
acrescentará mais e mais aos que retêm, mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Vamos lá de novo. Bora vai dar certo. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Aqui Salomão alerta sobre a questão da liberalidade de se dar e também fala sobre a questão de fidelidade ao nosso Deus. O fato é que o dízimo e a oferta são princípios bíblicos que demandam antes da lei, durante a lei e pós-lei. São princípios bíblicos que falam sobre essa questão exata do que nós devemos fazer e da fidelidade que nós devemos ter. Com os dízimos e ofertas nós sustentamos a nossa igreja, sustentamos nossos funcionários. Com dízimos e ofertas nós sustentamos missionários, nós ajudamos famílias e é com a fidelidade do povo de Deus que nós podemos fazer isso. E nós somos gratos, que louvado seja Deus, a igreja tem permanecido fiel nesse momento de pandemia a Cristo, ao nosso Deus. Deus esteja abençoando. Nós vamos orar mais uma vez, colocando no altar de Deus nossas vidas e principalmente o nosso coração. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus querido, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, primeiramente o nosso coração diante da Tua presença. E rogamos a Ti, Pai, que o Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, ó Pai, possa conduzir e sustentar a nossa vida. Pai eterno, o dízimo que nós depositamos simplesmente, Pai, o poder que o Senhor tem em nos sustentar. E nós, gratos a Ti, devolvemos a 10ª parte de tudo que pertence a Ti, Pai. Pai eterno, fica conosco, abençoe esses dízimos e ofertas, abençoe as pessoas que conseguiram depositar e devolver, abençoe aquelas que ainda não conseguiram, sustenta o lar, dá o alimento diário, Pai, em nome de Jesus, para que em tempo oportuno elas possam devolver o seu dízimo para o louvor da Tua glória. Permaneça conosco, Pai, em nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Louvado seja Deus, queridos. Vamos então abrir nossas Bíblias. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, nós vamos ler o verso 8. Nós estamos meditando sobre as bem-aventuranças. Nós já lemos as outras. Nós vamos estar lendo a bem-aventurança no verso 8. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler apenas o verso 8 da palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos repetir todos juntos? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Isso é uma verdade que fala ao nosso coração. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Quando a gente fala sobre essa limpeza, quando a gente fala sobre ser limpo de coração, a gente deve pensar na palavra pureza. A palavra pureza é muito marcada na nossa vida. O tema que a gente vai falar hoje é o seguinte tema: a maneira de Cristo. Em várias pizzarias, quando a gente vai comer, almoçar, jantar, os jovens, os adolescentes devem saber a pizza moda da casa, a pizza à maneira de alguém, a pizza de certa forma, ou a comida brasileira, a comida a determinado tempero, a comida em algum tipo de forma. Não é? Determinada pessoa dá fome, patenteia aquele nome e ela passa a ser dele. Quando a gente olha esse texto, a gente deve pensar em algo não relacionado à comida, mas pensar que o Evangelho também tem uma maneira.
O Evangelho tem uma maneira que não é a nossa maneira, é a maneira de Cristo. E é isso que eu quero falar sobre esse tema que eu quero falar essa noite, a maneira de Jesus Cristo. É interessante que em textos correlatos a essa bem-aventurança, quando a gente vai lá no Salmo 24, do verso 1 ao 4, não precisa abrir que eu vou ler para você, Salmo 24, do verso 1 ao 4, ele vai falar sobre essa questão da pureza, ele vai falar sobre essa questão dessa ideia daqueles que vão permanecer junto a Deus. Diz assim, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E aí a resposta do verso 4, que é relacionada àquela bem-aventurança, de ser puro, de ser limpo, não é? Ser limpo. Exatamente isso, diz assim, o verso 4, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então, quando a gente pensa nessa bem-aventurança, quando a gente pensa em bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus, a gente tem que pensar em duas palavras que estão intimamente relacionadas com a palavra limpeza aqui no texto original, que é uma sinceridade e a outra pureza. E sinceridade de viver uma vida sincera diante de Deus e a palavra pureza dá a ideia de viver uma vida pura, limpa diante de Deus. Mas afinal de contas, a maneira de quem nós devemos viver? A maneira de Cristo. E o primeiro ponto que eu queria destacar é o seguinte: como estamos vivendo? Como nós estamos vivendo hoje no cotidiano, pandemia e o cristianismo e o cristão? Nós estamos distante como igreja local, distante no sentido de não estar dentro do mesmo templo, mas não estamos distantes espiritualmente, nós continuamos sendo igreja. E essa pandemia vem nos apresentar e nos dizer que é possível isso acontecer. Mas a vida da pós-modernidade é uma vida muito esquisita, muito estranha, porque a vida pós-moderna é muito líquida. As pessoas não se relacionam como antigamente, as pessoas já são quase que meio descartáveis. Onde se existe uma briga, existe uma contenda, a pessoa simplesmente, vamos dizer, exclui ela da sua rede social e parece que a amizade é medida pelas redes sociais, quantos seguidores nós temos, quanto pessoas curtem o que a gente fala. A vida pós-moderna é muito isso. Então nós temos milhares e milhões de amigos virtuais e amigos presenciais e verdadeiros. Muitas vezes nós não temos nenhum. Nós vivemos na solidão, em meio à multidão. Isso é fruto da pós-modernidade. É fruto da tecnologia também. Tecnologia que nos faz tão bem em vários aspectos e tão mal em vários aspectos. Nós devemos usar a tecnologia a favor da evangelização, da proclamação do Evangelho de Cristo. Essa é a realidade. Mas muitas vezes, e muitas pessoas usam a tecnologia para outro tipo de coisas que não agrada ao coração do nosso Deus. De vez em quando eu vejo documentários falando sobre questões de outros países e conversas via internet, depoimentos de pessoas que sofreram com isso, pessoas que foram lesadas, pessoas que foram vítimas de alguma fraude e outras coisas mais, vítima da tecnologia do mal. E é uma verdade isso, queridos. Nós precisamos tomar esse cuidado,
Pais, tomem cuidado com seus filhos, o que eles estão postando, o que eles estão fazendo, como eles estão utilizando a rede social de modo geral, com quem eles estão conversando, porque eu já vi muitos relatos, e Deus nos livre disso tudo, que pessoas estão sendo fraudadas, pessoas estão sendo maltratadas, pessoas estão sendo enganadas por outros, homens que se passam como mulheres, mulheres que passam como homem, para, às vezes, querer coisas ilícitas com os filhos de cada um de vocês. Então, abrem o olho, fiquem atentos a tudo que eles postam, a tudo que eles fazem, por onde eles andam, o que eles fazem. É uma verdade. Mas o fato é como nós estamos vivendo. Qual o tipo de vida nós estamos vivendo. E aí a gente pode pensar em vários tipos de vida. Nós podemos viver uma vida pacata e tranquila. Certa vez, uma música antiga vai dizer, e já foi cantada essa música, tem cultos desses transmitidos, que você pode ter uma casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, você pode ser uma pessoa muito rica, com carros de luxo e tudo mais. Ou você pode ser aquela pessoa sem dinheiro no bolso, só com o dinheiro da passagem. E ter uma vida assim. Mas tudo isso, quando a gente pensa nessa questão de viver a vida, nós cristãos devemos pensar, qual é a maneira de Cristo viver a vida? Como Cristo queria que nós vivêssemos a nossa vida como cristãos? Afinal de contas, nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos, nós somos reconhecidos por isso. Como então nós devemos viver a nossa vida? Em meio à pandemia, se pergunte, em casa, você se aproximou de Deus ou se afastou de Deus? Porque essa pandemia serviu para que a gente ficasse mais em casa unido. E aí a gente tem vários tipos de pessoas. Tem aquela pessoa que está reclamando e tipo assim, que droga, eu estou em casa, eu poderia estar fazendo um monte de coisa. Ou você pode ser aquela pessoa, glória a Deus, eu estou em casa. Que tipo de pessoa você quer ser? Qual tipo de pessoa você é? Qual tipo de pessoa nós queremos ser como igreja presbiteriana de Araçás? Nós devemos nos aproximar de Deus nesse tempo de pandemia, estar perto dele. É isso que a palavra nos ensina, é isso que esse verso está dizendo, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados aqueles que sinceramente vivem diante da glória de Deus. É isso que esse verso está dizendo e é isso que nós devemos viver. Como estamos vivendo? A sua vida tem refletido a glória de Cristo ou não? Você criança, jovem, adolescente, pré-adolescente, mulher, homem, idoso, a sua vida tem refletido isso tudo? Porque de repente você pode estar pensando que a igreja é a salvação de todas as coisas, mas não é. Quando a gente pensa, a salvação de todas as coisas é Jesus Cristo. E quando a gente pensa na pessoa de Jesus Cristo, a diretriz Ele já nos enviou, é a própria palavra de Deus. Na igreja nós temos comunhão, como a palavra de Deus nos orienta. Na igreja nós temos culto público, como a palavra de Deus nos orienta. E é isso que nós fazemos e devemos fazer todos os domingos. Mas só que a igreja em si, estabelecimento, parede, só está ali justamente para que nós prestássemos culto a Deus. O que eu estou querendo dizer com isso é que, e se vier uma grande perseguição ao Brasil, como está, pelo menos meio que distante, mas já existe e aumentando, onde as igrejas se fecharão para sempre, onde nós não teremos mais a Bíblia, só trechos dela, onde nós teremos que nos reunir às escondidas, em porões, sabe-se lá de onde. Como será? Eu estava conversando com um pastor do Oriente Médio, está lá numa live no Instagram da Igreja Presbiteriana de Araçás. E nessa live o pastor vira e fala que
eles fazem um culto escondido no deserto, uma vez por mês, para ter Santa Ceia. E mesmo assim, como a igreja funciona em pequenos grupos escondidos, aqueles pequenos grupos de determinadas regiões só podem ir a esse culto no deserto cerca de 3 em 3 meses ou mais, para participar da Santa Ceia. Por causa da perseguição da região, não existe templo físico, existem porões, a Bíblia não pode ser comercializada nem andada nas mãos. Ele conta que às vezes sai com Bíblias debaixo do paletó escondidas para ninguém ver. E se isso chegar no Brasil, o que vai ser de nós? Queridos, nós precisamos ter na nossa mente, no nosso coração, o como nós devemos viver, ou como nós estamos vivendo hoje, porque esse viver hoje reflete em tudo isso que nós estamos passando. Nós precisamos ter isso na nossa mente. Como está a sua vida hoje? Qual tipo de cristão você é? Qual tipo de cristão eu sou? Pergunte para si. Será que eu estou sendo esse cristão limpo de coração? Ou será que as demandas do mal estão penetrando no meu coração? E isso independe de muita coisa. Independe do culto, independe da igreja, independe de nada. Isso aí é uma ação que você deve ter no seu coração diante de Cristo. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Uma segunda realidade que eu vejo é essa questão de viver a moda de Cristo, é como devemos viver. O texto é claro aqui. Nós devemos viver de forma limpa de coração. Mas afinal de contas, o que essa palavra limpa, pureza, sinceridade está querendo dizer? Por que sinceridade está vinculada a esse texto, a essa bem-aventurança? Porque sinceridade quer dizer aquela pessoa de comportamento leal a Deus, no caso. Comportamento leal a Deus, quando nós comportamos diante de Deus com lealdade. Ou seja, nós olhamos para a palavra de Deus e nós falamos assim: essa é a minha única regra de fé e de prática, é por ela que eu vou viver, e eu vou me distanciar das coisas desse mundo e vou viver conforme ela, tentando me livrar de todo pecado. Mas muitas vezes o que a gente vê, pelo menos eu imagino assim, são pessoas correndo ao encontro do pecado, fazendo as coisas que deliberadamente contra Cristo, sabendo que está errado. E o nome disso é pecado. Bem-aventurados limpos de coração. E essa sinceridade de comportamento leal a Deus vai trazer uma coisa chamada pureza. A sinceridade também quer dizer lisura de caráter, um bom caráter diante de Deus. E esse limpo de coração está vinculado à pureza, logicamente, quer dizer uma vida limpa. Aquele que está livre de qualquer mistura. Isso no dicionário bíblico, né? De qualquer mistura de outra coisa deste mundo. O que essa bem-aventurança está dizendo é o seguinte: bem-aventurados aqueles que não se misturam com o pecado que existe no mundo, mas andam de forma leal ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso. E esses verão a Deus. É exatamente isso que ele está dizendo. Quando a gente lê o Salmo 73, verso 1, não precisa abrir, eu vou ler. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. 1 Pedro 1, 22 vai dizer:
tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Existe uma obediência, uma lealdade. Nós devemos viver dessa forma. 1 Timóteo 1,5, o intuito do presente admoestação, o apóstolo Paulo falando, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de um coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, sem máscaras. Ou seja, o limpo de coração não usa máscaras diante de Cristo, diante da igreja, diante do próximo. Ou seja, o cristão de fato tem uma vida sem máscaras. O que ele é. Mas isso quer dizer que ele deve ser conforme a vontade de Deus, a moda de Cristo. Porque se de fato nós somos cristãos, pequenos cristos, nós devemos seguir ao nosso Mestre, Jesus Cristo. Estamos vivendo de qual maneira? Da maneira certa ou da maneira errada? E é interessante, quando eu estava lendo, estudando sobre esse verso 8, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus, alguns comentaristas vão dizer que está ligado à sinceridade, como eu falei, e ele disse de uma sinceridade boa e de uma sinceridade ruim. Eles dizem isso. Porque tem como ser sincero de forma errada. Por exemplo, os profetas de Baal, foi feito um altar, e o altar dos profetas de Baal estava ali, e o profeta de Deus estava ali também. E aí os profetas de Baal começaram a fazer as suas preces, a sua entidade, se cortavam, pedindo e chamando a Baal. Eles tinham a plena convicção e sinceridade daquilo que eles estavam fazendo, mas eles estavam errados. Então existe sim uma sinceridade que está errada, porque a verdadeira sinceridade só existe no Evangelho de Jesus Cristo. Então existem pessoas que de repente estão adorando a outros deuses de forma sincera no seu coração, estão vivendo a sua vida de forma sincera no coração, estão tentando andar e caminhar de forma sincera no coração, só que eles estão fazendo de modo errado, porque a única maneira de fazer certo é quando Jesus Cristo está presente. E essa é a sinceridade correta. Quando nós olhamos as Escrituras, onde ela aponta um verso desse, dizendo que, feliz os limpos, os sinceros que andam com lealdade a Deus, de coração. E a gente deve refletir essa questão, qual tipo de vida nós queremos ter, qual tipo de realidade nós queremos ter. Nós queremos viver qual tipo de vida, como devemos viver. Nós devemos viver de forma sincera e pura diante de Deus. Meus irmãos, isso é muito sério, porque às vezes a gente está levando a sinceridade, e a sinceridade às vezes a gente é sincero, mas é a nossa sinceridade, a nossa maneira de pensar, o que a gente acha certo ou errado, o tipo de criação que a gente teve ou não teve. Só que quando se lida com a questão de Cristo, existe apenas uma verdade. Existe uma verdade absoluta. A palavra de Deus é essa verdade. Ela é a única verdade que existe, queridos. Às vezes nós somos sinceros com muita coisa. Só que se for a nossa sinceridade, nós estamos correndo um sério risco de estarmos pecando contra Cristo, contra Deus. Porque se a sinceridade humana, ela é carregada pelo nosso pecado original, ela é carregada pelo mal, e ela nos afasta e anda a passos largos para o mal. O que a Bíblia nos ensina é exatamente nos livrar desse tipo de coisa, para ser limpo de coração. E aí sim, nós veremos a Deus. A terceira pergunta que eu quero fazer a vocês, nós já respondemos a pergunta
de como estamos vivendo, como devemos viver. A pergunta agora é como viveremos a partir desse momento. Agora nós sabemos o que esse verso está dizendo. E aí a gente pode escolher uma vida ou outra vida. A gente pode escolher uma vida distante da igreja, mesmo estando dentro da igreja. Ou nós podemos escolher uma vida pautada na palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, que nos levará a essa bênção de poder ver a Deus. Como viveremos uma vida de falsidade, onde a gente trata a igreja como clube? E o que acontece na igreja clube? Nós vamos ver os amigos. Na igreja clube nós vamos conversar uns com os outros. O intuito da igreja é esse, vamos conversar uns com os outros. Na igreja clube nós queremos falar dos nossos problemas. Na igreja clube nós queremos receber os benefícios de toda aquela situação. Afinal de contas, nós pagamos o nosso dízimo em dia. É isso que é a igreja clube. Aí nós vamos na igreja clube receber as bênçãos de Deus, mas nunca sair para enviar as bênçãos dele para ninguém, porque a gente quer a bênção só para a gente, porque afinal de contas é nosso. Sabe você que a igreja de Cristo não é nossa. Tem igreja shopping, onde nós vamos desfrutar de todo o ambiente legal. Tem a igreja fast food. Tem que estar pronta para suprir todas as nossas necessidades e anseios. E aí eu volto a lembrar também da igreja do Oriente Médio, né? Onde as pessoas têm trechos da palavra de Deus para ler. Onde as pessoas não podem estar juntas por muito tempo. Onde as pessoas não podem cultuar a Deus de forma plena e verdadeira. Quando pode, é escondido num deserto de 3 em 3 meses ou mais. Ou nós viveremos a verdadeira vida, onde a igreja é o local onde nós vamos prestar culto, dar, onde não vamos receber, mas vamos prestar culto, um culto centralizado na pessoa de Cristo, um culto centralidade no Evangelho de Jesus Cristo, um culto onde a centralidade de tudo não é o ser humano, mas é Jesus Cristo, onde o culto não está centralizado nas demandas que existem aqui na face da terra, de bens materiais, etc., mas está centralizado na pessoa única e salvadora de Jesus Cristo, que deve ser cultuado eternamente. Qual tipo de pessoa nós queremos ser? A grande questão é que quando eu olho tudo isso, quando eu penso nessas realidades, tudo isso que foi falado aqui hoje, até agora, todos nós já sabemos, todos os crentes sabem. Essa realidade não é uma realidade nova, não foi inventada agora. A gente lendo esse verso 8 aqui sabe muito bem do que está sendo falado aqui. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Ou seja, a pureza está vinculada a isso tudo. A grande realidade é o porquê isso não acontece. Todos já sabem. As crianças, não todas, mas as crianças com mais idade, né, sabem. Os adolescentes sabem. Os jovens sabem. As mulheres, os homens, todos os adultos sabem que devem viver uma vida pura, sem mácula, sem pecado. Diversas pregações já foram feitas.
Diversas aulas de ABD já foram feitas. Diversas conversas pessoais já foram feitas. Diversas orientações e correções já foram feitas. Não somente em Araçás, mas em todos os cantos do mundo. Isso já aconteceu. O que parece muitas vezes é que essas pessoas, ao escutar o Evangelho de Jesus Cristo, entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque justamente o ser puro e limpo de coração quer dizer que eles têm que abrir mão daquilo que eles gostam e eles não querem abrir. Saiba de uma coisa, queridos, fiquem atentos, porque a palavra de Deus é muito clara ao dizer isso. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus, ou seja, os que são impuros de coração não verão a Deus. E o que eu estou falando aqui é exatamente isso que você está pensando. Aqueles que andam conforme o curso deste mundo, o destino é a morte eterna, porque não conhecem a Deus, porque nunca viram a Deus, porque estão distantes de Deus. Talvez sinceramente vão à igreja e sabem de tudo isso, mas não querem seguir de fato o que a palavra de Deus nos ensina, que é abandonar o pecado e viver uma vida santa diante de Deus. A igreja não pode estar centrada na vida do homem, mas deve estar centrada na obra e no Evangelho de Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, nós devemos ter muita cautela e pensar bem em como nós queremos viver daqui para frente, pós-pandemia, hoje, amanhã, agora. As pessoas vivem, os cristãos, muitos cristãos de muitas igrejas, não sei se na igreja de Araçás tem alguém que vive assim. Se tiver, em nome de Jesus, acorde. Vive a vida como se Cristo não fosse voltar mais. E falou assim, se voltar, dane-se. Eu já escutei isso de cristão. Como se não precisasse respeitar as autoridades, tanto da igreja, quanto da escola, quanto da faculdade, nem dos pais. Isso no seio da igreja, não se respeita pastor, não se respeita presbítero, não se respeita diácono, não se respeita professor de escola dominical, não tem apreço a absolutamente ninguém, nem aos próprios pais. Não digo isso na igreja presbiteriana de Araçás. Se existir, em nome de Jesus, se conserta. Eu digo que em muitas igrejas existem isso, que eu vi e já passei por isso. Vivem cristãos que se dizem cristãos, mas vivem uma vida pagã. Durante a semana inteira, vive a vida como querem viver. E no domingo vão lá e fecham os olhos e levantam as suas mãos, adorando a Deus. Deus é muito bom, é muito belo, porque aquela música está dando um arrepio no coração e acha que está tudo muito bem. Não está. Na verdade, o culto que está sendo feito é pelo próprio ego e para o ego do ser humano. Se torna um culto pagão. Porque vive conforme o curso desse mundo. Saiba de uma coisa, querido. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Uma hora muito importante, a hora é agora. É hora de você decidir qual tipo de vida você quer ter. Qual tipo de cristianismo você quer seguir. Qual tipo de vida cristã você quer viver, uma pseudo-vida cristã você quer viver. Se você quer viver o caminho de Cristo, é um caminho de pureza. É um caminho de abrir mão do seu pecado, é abrir mão da sua própria vida, é abrir mão de todos os seus conhecimentos e preceitos e dizer o seguinte: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É isso que o apóstolo Paulo estava tentando dizer e estava falando. Já não interessa os meus próprios interesses, interessa a Jesus Cristo. O que Ele quer, como Ele quer que nós vivamos, para onde nós devemos ir, o que fazer, interessa a vontade
maravilhosa e perfeita de Jesus Cristo. Agora, se você quer seguir a sua maneira, o meu cristianismo, saiba que a sua e a minha maneira vai nos levar diretamente para o inferno. Porque a maneira do ser humano é pecaminosa, a maneira do ser humano é orgulhosa, a maneira do ser humano chega a ser blasfêmia para Deus, a maneira do ser humano não é a vontade de Deus. Deus criou o ser humano com a sua imagem e semelhança para que ele fosse seguidor de Cristo. A maneira de Jesus Cristo. É isso que nós devemos viver. A pergunta é, a maneira de quem você quer viver? A maneira de quem você quer viver? Você quer viver a sua maneira? Saiba que você vai estar distante desse verso. Bem-aventurados limpos de coração, porque a maneira do ser humano é pecaminosa e caminha a passos largos para a morte eterna. Ou você quer viver a maneira de Cristo? A maneira que pode transformar a sua vida por completo. A maneira que pode mudar a sua história. A maneira que limpa o seu coração e tira todo o pecado e todo o peso da dor. A maneira que vai nos fazer, no último dia, quando Jesus Cristo voltar, estar diante da presença dEle e poder cultuar ao nosso Deus em plena verdade e vê-lo face a face. Qual maneira? A maneira de quem você quer viver? Você quer viver a sua maneira? Você quer viver a maneira deste mundo? Então saiba você, não se engane. Você pode estar correndo um sério risco de estar caminhando a passos largos para o inferno. Porque só existe um caminho, só existe uma verdade e só existe a vida que Jesus Cristo pode dar. E Ele é esse caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus Cristo. É a maneira de Cristo que nós devemos viver. É a maneira dele que nós devemos andar. É a maneira dele que nos vai tornar bem-aventurados, os limpos de coração, porque verão a Deus. Pense nisso e responde essa pergunta para você. A maneira de quem você quer viver? De Cristo, sua ou do mundo? Pense, responda para você. E seja sincero no seu coração. E que Deus lhe abençoe para que você tome a medida e o discernimento correto de viver a maneira de Cristo. A gente vai cantar um louvor. E que em nome de Jesus você possa ser tocado. Em nome de Jesus você possa ir ao encontro de Cristo. E logo após o louvor eu vou estar orando e impetrando a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que Deus nos abençoe. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invencível, Pai celestial.
orar, queridos. Pai eterno, Deus querido, nos ensine, Pai, a viver a maneira que o Senhor quer para a nossa vida. Não da nossa maneira, Pai. Não na maneira que os nossos pais viveram, ou sabe-se lá quem viveu. Mas a maneira do Senhor, Pai. Porque vivendo a maneira do Senhor, a sinceridade do Senhor, ter uma vida leal a Ti, viver uma vida santa, pura, nós poderemos ver a Ti, Senhor, no último dia e poder glorificar o Teu santo nome perto de Ti, adorando a Ti face a face, e o Senhor enxugará todas as nossas lágrimas, Pai. Ah, Pai eterno, em nome de Jesus, coloque a Tua palavra em nosso coração, que nós possamos perceber e entender que viver segundo a Tua vontade é a melhor opção, Pai. Que nós entendamos em nome de Jesus que largar e abandonar o pecado, Pai, é a melhor opção. Que viver uma vida santa diante da Tua presença, limpa de coração, é a única opção. Pai eterno, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, coloca essa palavra no nosso coração. Que essa palavra frutifique e cresça, para a honra e glória do Teu santo nome. É no nome santo de Jesus que nós oramos, Pai. Amém, Senhor. Amém, Pai. Receber a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus recai sobre cada um de nós, recai sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém, Pai. Louvado seja Deus, queridos. Nós temos um encontro marcado toda quarta-feira às 19h30, onde nós estamos estudando a carta de 1 Pedro, a carta da esperança. Na semana passada a gente falou um pouco sobre o relacionamento marido-mulher e marido e sua esposa, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao 7. Na próxima semana a gente vai dando início a outras temáticas também relacionadas a isso tudo que a carta de 1 Pedro nos ensina. Todo domingo às 9 horas da manhã nós temos um estudo bíblico, a Escola Bíblica Dominical, e todo domingo às 19 horas nós temos nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua família, e até logo mais, até a quarta-feira às 19h30. Um forte abraço. Deus abençoe.